Se você não assistiu ao filme Os Rejeitados, disputando o Oscar, tá disputando o Oscar de 2024, acho que de melhor filme e com muito boas chances da atriz que faz a personagem Mary vencer. Acho que como atriz coadjuvante, não sei bem qual é a categoria que ela está colocada. Não assisti todos os filmes do Oscar, mas de alguns que eu assisti, esse é um dos que eu mais recomendo. Tá? Também porque ele é muito bom para o tipo de trabalho que eu faço, né, como professor, trabalhando com essa dimensão de formação de imaginário, educação da imaginação. Porque esse filme, ele permite você aprimorar a tua atenção com as coisas que você assiste, com cinema, seriado. E por consequência, perceber melhor o que é a forma de uma obra de arte. É pela forma que você pega o sentido, o significado daquilo que está sendo colocado, os sentidos e possíveis significados, porque uma obra de arte ela tem que ser polissêmica, né? Ela permite uma série de interpretações e nunca se reduz a uma só. Mas para que você possa fazer a interpretação, você precisa ter a forma, né? Você precisa perceber essa forma, senão você fica só com achismos, né? Ou então com o seu gosto pessoal, gostei ou não gostei. Isso não é verdadeiramente uma compreensão da obra, né? E perceber a forma, você precisa discernir o que é a forma, embora isso não seja separado, do conteúdo da história. Então, quando você assiste Os Rejeitados, essa é a parte que todo mundo consegue perceber, senão não consegue nem ver, não consegue nem continuar assistindo, né? Que é o conteúdo, é a trama mesmo, né? Da história. A história do professor lá, o Paul Hanham, acho que é assim o sobrenome dele, da cozinheira, da Mary, né? E do rapaz que tem que ficar ali naquele período de feriado, né? Entre Natal e Ano Novo, com os dois, né? Que é o Angus Tully, acho que é o nome dele. E a história é basicamente assim, eles vão formando uma família involuntária ali, eles são os rejeitados que vão se tornando então uma família. Você tem o professor ali, que tem que assumir um papel de pai daquele rapaz, e é o que acontece. Você tem a Mary, que perdeu o seu filho e está sofrendo por esse luto, mas também acaba assumindo o papel de mãe, né? Não de uma maneira perfeita, não estamos falando aqui de uma família de margarina feliz, não. Estamos falando daquilo que um cuida do outro, um se importa com o outro, né? Um passa a amar o outro em alguma medida, né? E é muito bonito, inclusive, o processo da Mary, porque ela vai dando, através dos conselhos para o professor, ela vai aproximando meio que todo mundo, e no final uma cena belíssima, que é quando ela pega na mão do Tully, num momento muito, muito dramático ali da vida dele. Então, e o Tully é um órfão, né? Que perdeu o pai e que, de certo modo, também perdeu a mãe, ou pelo menos assim ele sente que perdeu. E a história, então, ela é literalmente o processo de aproximação desses personagens que vão conhecendo uns aos outros e criando uma relação nas quais você não consegue, no final, discernir do que deveria ser uma família, né? Onde uns são pelos outros, se sacrificam uns pelos outros. Né? Essa parte do conteúdo, essa parte da história, eu poderia aqui ficar aqui com vocês comentando cada um dos personagens, né, a sua linha biográfica, né, o processo de amadurecimento do Tully, o processo de camada 8, né, para quem gosta de camadas da personalidade, de camada 8 tanto do professor como da Mary, né, pelo processo de luto do seu filho. Eu poderia aqui desenvolver todas essas coisas, e o pessoal que faz parte do meu projeto lá do Travessia, se quiser conversar sobre isso, a gente pode conversar lá no grupo exclusivo para assinantes, tá? Lá no WhatsApp. Se você não sabe o que é o Travessia, deixo aqui os links para você descobrir o que seja. Então a gente pode conversar sobre isso e falar um pouco sobre o amadurecimento, a crise da meia-idade, né, e o processo do luto dos personagens. Aqui eu quero destacar uma outra coisa, que é justamente o aspecto da forma no qual essa história acaba sendo envelopada, vamos dizer assim, né? E para isso você vai ter que prestar atenção para mais do que apenas o aspecto da trama e do enredo, né? Então, por exemplo, você tem que prestar atenção, sei lá, na fotografia, você tem que prestar atenção na trilha sonora, você tem que prestar atenção às vezes em cenas que parecem completamente acidentais ou somente complementares e talvez não sejam apenas isso, né? Não para você ficar falando só da fotografia ou só do enquadramento ou só não sei o que, não. O filme ele é um todo. Todas essas partes são importantes para que você tenha a forma total do filme. E aqui tem o começo do filme, que é facilmente esquecido. E o problema é assim, se você esquece, meio que a forma se desfaz do filme. O começo do filme, ele não fica só no começo. Ele te acompanha durante boa parte da história. E quando você presta atenção nisso, você começa a perceber melhor a forma. Como é que esse filme começa? Com uma tela escura, né, depois daquela apresentação ali dos estúdios e tal, dos produtores, você tem aquela tela escura e tem um sujeito falando, né, ensinando
a alguém. E daí quando aparece a imagem você vê que é um professor de canto orientando o coral, harmonizando as vozes do coral. Esse professor já não sabe o nome, ele não aparece mais na história, aqueles meninos cantando também. Então, por que começa com isso? Como eles estão ali cantando, né, no coral cantos que são natalinos, dá a impressão que é só para te colocar no ambiente, né, da época do Natal. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso. O professor, quando ele começa, acho que a primeira fala dele é basicamente assim: no começo era a palavra. E daí depois ele diz assim: vocês precisam tornar a palavra parte da música. Se integrar à música. É evidente, né, que a citação, né, no começo era a palavra, está remetendo a um aspecto bíblico. A própria música que eles cantam, né, do nascimento de Jesus em Belém, tem todo esse simbolismo, né, cristão ali presente. Mas ele está falando também num sentido meio musical da coisa. Tornar a palavra é aquilo, o texto que vocês vão cantar é preciso se tornar parte da música. E é assim então que ele vai harmonizando as vozes, né? Cada letra, cada palavra, cada sílaba tem de ser cantada de uma determinada maneira. E ali naquele comecinho ele harmoniza. Né? Ele harmoniza e aplaude os meninos, excelente trabalho e tudo mais, e parece que acabou. Só que não acaba. Se você estiver prestando atenção direito no filme, você vai perceber que esse coral aparece cantando em vários momentos da história. Vários momentos, várias das cenas. O filme os capítulos vão sendo divididos pelo tempo, né? Então acho que são 17, ele começa no dia 17 de dezembro, que é o fim das aulas ali para o feriado, e aí ele aparece, o filme várias vezes ele vai fazendo recortes, dia 1, dia 4, dia não sei, a gente vai acompanhando temporalmente aquilo dali. E isso já tem muita coisa a ver com a música, né? A música marca temporal, né? De você conduzir as coisas no tempo. Quando se coloca esse coral no começo, é como se essa forma musical fosse importante para você entender esse filme. E é interessante a gente prestar atenção nisso, porque o coral ele vai aparecendo em momentos em que o personagem está lá, sei lá, uma das partes que tem, que é quando o Tully está andando sozinho pelo colégio, ou uma outra hora que é o professor que está fazendo um exercício físico, fazendo as coisas dele. O coral ele entra cantando em alguns momentos, mas ele para de cantar numa certa altura da história, que é precisamente quando os personagens já se aproximaram mais uns dos outros. Então vamos tentar aqui começar a levantar algumas coisas, né? Algumas hipóteses. Né? O que é uma família? Vamos fazer uma associação aqui, o exercício de imaginação. Então, um coral, você tem várias vozes cantando e é preciso entrar em harmonia para que a música aconteça. O que é uma família? Senão várias vozes, várias vidas vivendo, e para que haja uma harmonia, elas precisam estar próximas umas das outras. O filme todo é a aproximação de um personagem com o outro. De que maneira? Através, não apenas do que eles estão vivendo, mas se deixando conhecer um pelos outros. Tem uma cena quando eles estão no museu lá em Boston, o professor com o Tully, em que o professor dá uma aula para ele, fala assim, olha, você não conhece você mesmo se você não conhece o seu passado. E o passado não é apenas, né? A gente não estuda só a história para entender o passado. Conhecer e entender o passado é encontrar uma explicação para o presente. E é exatamente isso que no filme vai acontecendo. A gente vai conhecendo o passado dos personagens, que vão confessando uns para os outros ali o que aconteceu, e quando a gente conhece a história deles, a gente entende o presente em que eles estão colocados. E há aqui, então, uma forma de aproximação, como se cada voz, em algum momento, vai precisar entrar numa espécie de harmonia, de comunhão. Né? E é exatamente no momento em que o professor e o Tully, principalmente, se tornam muito mais próximos, onde fica muito evidente que ele está tendo uma função paternal para o Tully, que se submete à orientação do pai, que se tornou o professor, que o coral desaparece. A música desaparece. Essa parte, né? Tem trilha sonora, mas a parte do coral ela já não acontece mais. Então, quando você presta atenção nisso, como é que a gente compreende a forma? É como se a premissa do filme está dada naquele coral. O professor falou assim, é preciso que você pegue a palavra e torne parte da música. Vamos pegar a palavra como o conteúdo da história. As palavras, as histórias de cada um deles. É preciso a gente conhecer essas palavras para entender, explicar o presente, mas é preciso torná-la parte de uma música. O filme como sendo uma música. E vejam, música, né, em filme, ela tem uma função muito fundamental. Se você pegar um filme e você tirar toda a parte da trilha musical, toda a parte da música, vai ter vários momentos em que simplesmente não vai fazer sentido, não vai ter significado algum aquilo.
Porque é a música que conduz você para um sentido ou para um significado. Vamos pegar no filme mesmo um ótimo exemplo, um ótimo símbolo disso, que é a festa de Natal, da véspera de Natal. Quando eles vão até a casa daquela secretária da escola, e a Mary fica cuidando dos discos. Ela cuida da música da festa e ela só coloca música triste. Aí até chega uma hora lá que um dia, pô, vamos colocar uma música mais alegre, é Natal, afinal de contas. E ela fica louca da vida, ela tem um momento de queda dela, né? De raiva, de frustração por conta do luto. Mas ali você consegue visualizar bem. Fala, pô, olha, né? O que é? A palavra é Natal, a música tem que ser alegre aqui. Né? Então quando ela coloca aquelas músicas tristes, fala, não está ornando aqui, não está tendo harmonia entre as vozes, a palavra e a música. A música aqui precisa se adequar àquilo que está sendo vivido. A música do tempo é outra. Né? Então a presença de música no filme conduz os sentidos e os significados. Se você coloca uma música mais animada e alegre num momento de introspecção do personagem, você pode estar levando ele para um lugar. Se você coloca uma música muito mais densa, você vai levar para outro lugar. E no filme, qual é a música? A música é natalina, simbólica do nascimento de Cristo. O simbolismo mais religioso, vamos dizer assim, é central na história, embora não pareça. Embora pareça apenas ser o pano de fundo, né? Digamos assim, porque é Natal eles vão ficar sozinhos, rejeitados. Né? Você tem ali, nenhum dos três parece lá, embora apareça lá o culto, que eu não sei se é missa católica, se é um culto protestante, fazendo uma homenagem ao filho, né, da Mary, que estudou no colégio e morreu na Guerra do Vietnã. Nós estamos no ano de 1970, indo para 71 na história. Embora você tenha lá, né, o professor tenha lá o símbolo da árvore de Natal, você tenha, né, essa presença de uma maneira indireta, o próprio Papai Noel lá aparece uma hora, mas o professor é ateu, né, ele adora Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, dá de presente o livro da meditação do Marco Aurélio, né, ou seja, parece que não tem nada a ver com dimensão religiosa. Ao contrário, se você pega a meditação do Marco Aurélio como um símbolo explicativo, você meio que entende o professor que ele tá meio que sendo o Marco Aurélio para o menino, né? Porque nas meditações do Marco Aurélio, ele se coloca numa posição de quem orienta, né, as pessoas. Você tem uma referência que como é que eu poderia colocar? Quase como se fosse um pai, dando orientações de vida para as pessoas do ponto de vista estoico, né? Não no ponto de vista religioso. Então o professor, essa é digamos assim, a música pessoal do professor. Né? O menino ali não parece nem um pouco interessado nessa dimensão religiosa, ele está simplesmente órfão de tudo, inclusive. Ele até sente falta da ceia da família, ele sente falta da família, né? Mais do que qualquer outra coisa. E a Mary está numa dor muito profunda, né? Ela até aparece ela indo na igreja em alguns momentos para falar com o filho, tem uma relação com o filho que é de ordem mais espiritual, né? Digamos assim, mas sem qualquer outra referência. Então parece que esse simbolismo nem faz parte. Salvo por essas musiquinhas do coral, que são todas natalinas, cristãs, se referindo a uma história que parece ser rejeitada no filme. O legal desse simbolismo religioso, quando você também coloca a palavra dentro da música, é um elemento que tem que ser colocado dentro da música da forma total do filme, você vai vendo que a família que vai se formando ali é uma família sagrada rejeitada, feita por rejeitados, né? Que inclusive aparentemente até rejeitam essa dimensão simbólica, mas que independentemente disso, é a música que está sendo tocada. É quase como se fosse um milagre que está acontecendo, né? Fazendo aqueles personagens nascerem de novo. A Mary, para continuar, né, a sua vida, conseguir superar aquele luto e renascer de certa maneira. O professor de uma maneira mais explícita ainda, né, porque tudo que ele tem na vida é aquele trabalho, ele vai perder aquele trabalho. Ele precisa nascer de novo, e a forma como o filme termina é justamente esperançoso, no sentido de que o filme não termina como se fosse uma tragédia para o professor, muito pelo contrário. Né? O filme parece como se o professor tivesse, enfim, se sintonizado com a música da própria vida e precisa cantar uma outra música, vamos dizer assim. Assim como para o Tully no processo de amadurecimento. O sacrifício que o professor faz por ele é o típico sacrifício do pai, que morre para que o filho viva. E é um verdadeiro milagre para ambos. Tully tem uma demonstração de sacrifício de amor que faz com que cure muita coisa dentro dele, lhe dê muito mais chance para ele poder vingar na vida. E ao mesmo tempo, ao ter feito isso, o professor recupera um amor pelo próximo que talvez ele já não tivesse há muito tempo atrás. Tem a história dos três ali, eu acho que todo mundo pode captar isso sem maiores dificuldades, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, o milagre do Natal, que é o nascimento de um menino que é Deus e que vai se sacrificar para salvar todos nós,
né? O fato de que aquela Sagrada Família também foi rejeitada, né? Ela tem que ir para uma estrebaria, para uma manjedoura, para uma caverna, qualquer coisa como quer que você queira, eles não são aceitos no meio dos homens, né? Deus chama os pastores para irem conhecer, e ali você tem então o milagre do Natal, que só vai ser compreendido de fato com a ressurreição, e olha lá, né? E olha lá. Então existe um grande milagre ali, né? Em que a Sagrada Família nasce naquele instante. Né? O sacrifício que José teve de fazer não foi nada fácil. O sacrifício que Maria, né, irá fazer durante toda a sua vida também, tampouco vai ser fácil. Né? E a figura do menino, né, que nasce para morrer por todos nós. A dimensão musical do Natal, de uma certa alegria de renascimento, embute dentro dela já essa vitória sobre a morte, no final das contas. E a forma do filme, no final das contas, é um grande milagre de Natal, no qual 3 pessoas, né, se encarna ali nelas uma família involuntária, que até se desfaz no final do filme. Mas enquanto existiu o suficiente para que o amor de uns pelos outros ali, digamos assim, fizesse algo renascer dentro deles. Então o milagre do Natal, né, ainda com aquela árvore que o professor pega lá, está toda torta, sem adereço, ninguém sabe direito lidar com essa dimensão. Né? O milagre está meio que acontecendo, meio que sem eles muito perceberem o que está se passando. Então o que está acontecendo no fim das contas? Qual é a forma? É como se tivesse alguém harmonizando a vida daqueles personagens, percebendo que aquelas vozes, se elas cantarem em conjunto, sai uma música, sai uma nova vida. Né? E então os rejeitados, no final das contas, foram aqueles que foram, no fundo, privilegiados. Né? Os últimos se tornam os primeiros. Talvez eles tenham vivido o verdadeiro sentido do Natal, ainda que a Sagrada Família rejeitada, o menino Jesus rejeitado, na aparência da coisa, não fizesse parte ali daquela consciência dos 3. Mas quando Deus é o condutor do coral, ele encarna a palavra de qualquer maneira. Se a gente tiver olhos para ver, né, e prestar atenção devidamente falando, você enxerga ali essa forma de um milagre no final das contas. Né? Belo filme, né? Um belo trabalho do diretor que vale a pena acompanhar. Estou até assistindo outros filmes dele, são muito, muito interessantes, mas acho que esse aí foi o melhor que ele conseguiu fazer. É um filme que vale a pena ser revisto em vários momentos. E já que falei muito de música, a trilha sonora também é muito boa. As músicas que são escolhidas, as letras são bem encaixadas na música em si mesmo e também no próprio filme. Né? Não sei, acho que não deve ter chance de ganhar o Oscar, mas se ganhar não vou ficar triste, porque acho um baita filme. Tá? Até fico feliz que surjam esses filmes, né? Não tem nada das pautas hoje em dia e tudo mais, muito pelo contrário. Né? Então é uma história que faz você aproximar mais, né, das pessoas, né, antes de você julgá-las, porque o professor, por exemplo, o cara ele é vesgo, ele tem um problema ele fede, né, ele tem um problema, ele não processa o corpo dele uma substância, então ele tem um cheiro forte, ele sudorese, né? O sujeito é feio pra burro, tem tudo que faz você ficar longe, né? Que faz você rejeitá-lo, literalmente falando. E aí, veja como é um sentido muito cristão, porque Jesus Cristo é aquele que vai para os mais rejeitados, né? Vai abraçar os leprosos, etc e tal, vai para os que são pecadores. Esse é o grande milagre do Natal, né? O resgate daqueles que parece que foram perdidos ou rejeitados pelos demais. Né? Então é uma belíssima história cristã, embora os símbolos mais evidentes não estejam presentes. Mas a realidade concreta do que é, né, uma vida cristã, uma sagrada família, vamos dizer assim, tem algo ali que está muito presente, que é a encarnação, né, desse amor na vida daquelas pessoas. E aí a música conduz, né, a vida deles, e o filme termina justamente com esse professor começando a tocar uma nova música. Quem sabe, né, seja mais feliz do que era antes. Tá bom? Fica a dica então, Rejeitados, e se você é lá assinante do Travessia, me dá um cutuco lá no grupo do WhatsApp pra gente conversar mais sobre a maturidade do Tully, o processo de luto da Mary e também do professor, né? Ele ser forçado a ter que se abrir para um próximo e amá-lo e começar a ser um pouquinho mais gentil. Tá bom? Fico por aqui, até o próximo.